Dando sequência à nossa série de entrevistas com pré-candidatos a deputado federal pelo Amazonas, o nosso convidado é policial civil, bacharel em Direito e Educação Física, está destinado agora para o Detran, tem pós-graduação em Direito e Segurança Pública e em 2016 foi candidato a vereador de Manaus pelo PHS e teve 2.600 votos. Agora está no Partido Liberal, o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1, Alfredo Jacaúna, do PL Amazonas, pré-candidato a deputado federal. Prazer recebê-lo. Obrigado, Caio. Obrigado a todos os ouvintes e espectadores do Real Time. E dizer que é uma satisfação estar aqui com você. Por que buscar uma vaga como essa lá no Congresso? Caio, vou remeter um pouquinho ao passado. Em 2006, eu vim candidato a deputado estadual. Tive 5.000 votos. Perdi a eleição, inclusive, até para o nosso prefeito, Davi Almeida, por 2.000 votos, 2.000 e um pouquinho. E depois eu vim também candidato em 2012, eu tive quase 4.000 votos para vereador. Na eleição de 2016, eu estava com uma estrutura, decidi praticamente dar uma parada. Aí, não, tem que continuar. Continuei, ainda deu 2.600 votos. Quando foi em 2020, o Menezes me chamou e nós fomos até o presidente Bolsonaro. Enfim, o presidente Bolsonaro virou e disse, ó, eu vou te abençoar e nós vamos sair. E eu falei só para ele isso, ó, missão dada, missão cumprida, selva. E viemos para a guerra. Cita para mim 3 municípios que o senhor está criando base eleitoral, porque o senhor sabe que para se dispor a concorrer a um cargo como esse, não dá para ficar só na região metropolitana, ou aqui na capital. Eu tenho bases em todo o interior. Primeiro, porque eu sou um cristão e a minha igreja eu tenho bases pela igreja em todo o interior do estado do Amazonas. Tenho bases também porque eu dei muita aula no interior para a formação de professores de educação física pelo curso lá do PAFOL. Como eu já venho militando nessa área política, a gente tem bases políticas também, de pessoas que sempre, vou dizer assim, eu como policial e como um agente de trânsito do Detran, em todos esses locais que nós participamos, você termina criando boas amizades. Quais os principais problemas ou o principal problema dessas cidades, se eu pudesse resumir? Eu sei que são 62 municípios, mas assim, olhando de uma maneira bem geral. 100% que as pessoas nos procuram é para que esses municípios tenham internet. Incrível. Todos os municípios que nós passamos, principalmente a classe estudantil, o jovem, o comerciante, até mesmo as prefeituras, eles têm nos procurado e falado sobre a questão da internet. Qual a sua meta de votos? Eu acredito que no meu partido, quem obtiver de 80 a 100 mil votos, vai brigar na vaga. Vai ser, acredito que seja o primeiro colocado. O senhor, observando, fazendo uma análise política, o senhor acredita que o seu partido fará quantos deputados federais? Eu sei que o nosso partido faz. É certo. Agora, na briga pela segunda, pela análise que nós fizemos, bem criteriosa, de cara, todos os partidos vão fazer E vai, se eu não me engano, sobra uma vaga para disputar em 7 agremiações. Esse número 1 do seu partido é o senhor? Eu busco para isso, eu estou trabalhando para isso, mas eu tenho que respeitar os meus companheiros que estão lá, porque não é nada fácil. O senhor vai investir quanto na sua campanha eleitoral? Caio, eu te falo com sinceridade, eu venho para o que for investido, eu vou fazer o que a gente chama aquela vaquinha virtual, né? O senhor começou a falar sobre educação, depois falou também sobre segurança pública. Esses 2 pilares serão as suas principais bandeiras no Congresso ou tem uma outra? Além do esporte, claro. Além do esporte. Olha, eu venho trabalhando em cima disso, que eu acredito. Por que eu quero chegar na educação? Você, quando olha os testes que os nossos estudantes hoje participam,
e a gente faz uma medição pelo teste de PISA, que é um teste internacional, onde você mede a capacidade do aluno, tanto em matemática como em português, na área da interpretação de texto, porque isso aí é feito para todo mundo, não é? Só que no Brasil vem em português. E eu vejo uma coisa na nossa sociedade. Eu dei aula durante 23 anos da minha vida no Estado. E eu sempre vi uma coisa, Caio. Se nós não formarmos essa meninada que quando entra na alfabetização até o 5º, 6º ano, aonde você está formando o caráter da criança, está entendendo? Quando você chega hoje, nós estávamos vendo, alunos que estão na 8ª série, eles não conseguem, você passa um texto para ele e esses alunos não conseguem interpretar o texto. Eles não fazem uma conclusão, entendeu, daquilo do que realmente a parte literária está mostrando lá. E isso eu me preocupo muito com essa parte. O analfabetismo funcional. Correto. Aí você olha o que é que se criou hoje. O Estado que eu digo é o sistema, ele criou simplesmente o seguinte: vai passando, não pode reprovar. Então, resumindo, de forma bem objetiva, educação, o esporte, e venho também, a minha área também, que é a segurança pública. Como eu fui estudar nos Estados Unidos, a segunda emenda americana, ela te dá direito de comprar uma arma. Se tu quiseres comprar uma R15, tu porta tua R15. Agora, se você fizer uma besteira, tu puxar aquela arma e tu fizer uma besteira, tu sabe que tu vai responder na dureza da lei. O senhor é a favor, por exemplo, da pena de morte ou da prisão perpétua? Pena de morte, eu acredito, como nós no Brasil, nós não temos uma polícia técnica de altíssima qualidade, não pelos profissionais, quero deixar aqui, mas por falta de equipamentos. Eu fico preocupado, porque você mandar uma pessoa para uma pena capital e essa pessoa depois for executada e você depois provar que a pessoa era inocente, não tem mais volta. Mas a prisão perpétua, o senhor acredita que poderia existir? A prisão perpétua eu defendo. Ou uma prisão que você não tenha regime de progressão. O senhor disse que é a favor do armamento. O senhor, observando essa linha de pensamento, o senhor acredita que o povo brasileiro ele já é um povo totalmente doutrinado como o povo americano para pegar uma arma? E muitas vezes a gente vê até situações que fogem do controle do Estado e tem acontecido de forma recorrente nos Estados Unidos? Vou te trazer um dado aqui para você hoje. Nesses 3 anos do presidente Bolsonaro, eu vi a última estatística do ProArmas, se eu não me engano, perto de 1 milhão de pessoas compraram armas. 1 milhão de pessoas. O grande diferencial é o seguinte, o Caio. A lei no Brasil funciona, talvez para 2 ou 3 tipos de pessoas. A lei americana não funciona para esses 3 tipos de pessoas. Ela funciona para um tipo só. Você pode ser um ministro de Estado, mas a polícia vai lá e te prende. Sabe por quê? Lá não tem furo privilegiado. O senhor, se eleito deputado federal, e caso o senhor já declarou aqui ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro, mas se porventura ganhar um outro candidato, a exemplo de Luiz Inácio Lula da Silva, como é que o senhor vai se portar na posição diante do governo federal? O senhor vai ser oposição? Ou o senhor vai até caminhar para um sentido de que o PL, por ter sido um partido por muitos anos aliado ao governo PT, pode tomar uma nova decisão? Se não for o presidente e eu chegar a ganhar a eleição, de certeza eu vou ser oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De certeza absoluta. Quais seriam as outras alternativas para o Amazonas se viabilizar economicamente? Claro, observando até que o tema Zona Franca está muito em voga. Eu vejo alternativa para o Amazonas, o que Rondônia fez com muita maestria. Você vai em Rondônia hoje, você vê uma agricultura de grande potência, uma pecuária, nós temos a piscicultura, nós temos a mineração. Mas isso não esbarra também nas questões ambientais?
Como é que se livrar, como é que seria o modo prático de se livrar disso? Eu acredito que nós temos que rever toda essa nossa parte ambiental. Eu não te diria que aonde você vai, lá nos biomas, lá onde você... Esse tem que ser preservado. O senhor vai ter acesso a emendas, dinheiro que pode ser destinado para determinados projetos. O senhor tem em mente um projeto que o senhor diga, não, esse aqui eu vou, chegando lá, vou destinar minha emenda, uma emenda para esse projeto? Por exemplo, você anda nas ruas de Manaus, aí tu vê esses garotos do jiu-jitsu, garotos de outros esportes, tudo com faixa pedindo dinheiro para ajudar para a viagem, não é? Eu quero criar um programa junto ao governo federal, isso para ser como lei, de um exemplo. Eu sou técnico daquela modalidade e no dia 10 de outubro eu tenho que levar 20 garotos para competir o Campeonato Brasileiro de Luta. Eu quero 20 passagens, mas eu vou tirar no nome da federação. E quando tiver em cima da competição, eu já vejo quem são os garotos. Eu não posso fazer isso hoje, justamente porque eu não tenho um amparo na lei. Há quem diga que o presidente Jair Bolsonaro foi o pior presidente dos últimos tempos para o Amazonas. Como o senhor avalia essas afirmações? Eu não acredito nisso. Se o Amazonas nós tivéssemos aqui bons parlamentares, parlamentares que eu digo de ponta, como nós já tivemos, e eu trabalhei com essas pessoas, como um Fábio Luceno, um Jefferson Pérez, entendendo? O nosso relator da Constituinte, Bernardo Cabral, eram pessoas que estavam ligadas lá. Eu acredito o seguinte, o presidente, ele não mexeu no coração. Então, foi errada a postura da Federação das Indústrias do Amazonas de correr atrás, de não deixar com que o IPI reduzido fosse mantido? Olha, eu não sei te dizer assim, porque eles têm um estudo muito mais abalizado do que eu. Mas o que eu te digo é o seguinte, que se nós tivéssemos parlamentares de alto nível para chegar junto ao presidente e dizer assim para o presidente, presidente, sente aqui com a gente, pegue a sua equipe de economia, vamos sentar aqui com a gente. Nós não temos hoje. Quem são os parlamentares que frequentam? Mas tem dois lá, inclusive um do seu partido, que é o capitão Alberto Neto, que sumiu no período em que a Zona Franca estava em voga por conta da redução. O outro é o delegado Pablo Oliva, do União Brasil, antigo PSL, ex-partido do presidente Jair Bolsonaro. Eles não se manifestaram durante o período e são pessoas próximas ao presidente. Pois é, mas aí quando um é do seu partido. Não, concordo contigo. Mas quando você diz pessoas próximas ao presidente, tu tem que ver qual é essa proximidade. Mas o seu amigo também, o que o senhor disse que caminha, tem postado, o Coronel Menezes tem caminhado com o senhor nessa trajetória de pré-campanha, também foi ao presidente e 2 dias depois ele assinou mais um decreto. Concordo contigo, mas vamos pensar uma coisa. O mundo político é diferente do mundo da amizade. O Coronel Menezes não tem hoje um mandato. Eu te diria assim, o que é que o coronel faz? O coronel faz uma interlocução junto ao presidente para tentar mostrar o que é que pode acontecer dentro dessa posição que o Paulo Guedes tomou. Eu não me aprofundei na matéria, até porque eu não vi assim uma discussão pública da FIEAM ou do Conselho Regional de Economia, tá entendendo? De trazer isso para cá e fazer um estudo bem abalizado e dizer assim, ó, isso aqui atinge a gente nisso aqui, nós vamos perder isso aqui. Não, mas o Conselho Regional de Economia, o presidente Marcos Evangelista emitiu, inclusive, uma nota repudiando o aumento porque feriria de morte a Zona Franca. O que eu sei te dizer, a parte que eu tenho conhecimento é essa. Agora, essa discussão, ela é política, você sabe disso. Alfredo Jacaúna, qual a sua avaliação do prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante? Olha, eu tenho visto o Davi publicar o trabalho que ele está fazendo, que é um trabalho de asfaltar 10 mil ruas, e dizem que vão asfaltar 10 mil ruas, eu espero que isso aconteça. O Davi é um garoto assim, um garoto que eu falo porque ele é bem mais novo do que eu, é um cara experiente na área política, tá entendendo? Ele tem, acredito que tem todas as chances de
de fazer um bom trabalho na cidade de Manaus, mas eu ainda não vi concretamente algo assim que diga assim, o Davi hoje está fazendo algo assim dentro da cidade de Manaus que você possa dizer, bem, esse cara acertou isso aqui. Eu ainda não vi, mas como eu estou falando para você, eu ainda não vi uma obra de relevância que a cidade de Manaus seja colocada e diga assim, ó, o Davi está fazendo isso aqui. Ainda não vi. Como que o senhor avalia a gestão do governador Wilson Lima, do União Brasil? Olha, eu vejo o governador Wilson Lima, por exemplo, em muitas áreas, acredito que o pecado mortal do governador foi ele no início da carreira dele, no início da gestão dele, propriamente dito, ele não ter tido, tá entendendo? Pessoas que eu te diria assim, de alto gabarito técnico, que passassem para ele informações. Porque o Caio, você conhece a área política, e é incrível, irmão. Você, quando assume um cargo como um governador, todo mundo vem te bajular. E tem um governador que fala assim, que o Obama falava que o maior perigo que tem quando você assume um governo são os bajuladores. Porque você pensa que está fazendo algo de bom e na realidade você não está, porque o cara está mentindo para ti. Mas eu comecei a ver algumas coisas do governador e o governador começou a mostrar, tá entendendo? Olha, por exemplo, essa estrada da AM070, isso estava já quantos anos se arrastando? 11 anos. Né? Se arrastando. Hoje, por exemplo, a gente está indo até Manacapuru e volta, não leva mais 1 hora e pouco. Você faz com menos de 1 hora sem você ir voando, né? Outras coisas, ele fez outros acertos. Ele fez agora, por exemplo, eu estive em Parintins, eles inauguraram lá a primeira UTI do interior. Nós não temos, o interior passou todos esses anos, Caio, sem ninguém ter feito uma UTI no interior, sabe? Ele tem feito algumas coisas que eu acredito que ele, essas coisas que houve de erro no governo dele, eu acredito que ele começa a dar um passo positivo de mostrar para a população, tá entendendo? De que pode ser recuperado, ele pode se redimir desses erros que aconteceram. Eu acredito nisso, porque eu não acredito que a pessoa que assume um governo, tá entendendo? As pessoas pensam logo, o cara só faz coisa errada, o cara está roubando, que é logo que as pessoas falam logo isso, né? Eu não acredito, eu acredito que ele deve ter a boa intenção, tá entendendo? Agora, para você dirigir um time desse, se tu não tiver companheiros teus, se tu não tiver colaboradores que sejam da altura do teu pensamento ou até melhor, a máquina não anda. O segundo turno, que naturalmente ocorre no Amazonas, seria ocupado por quais nomes? Eu tenho quase que certeza que o amazonino está no segundo turno. Tenho quase certeza. Está no segundo turno. Agora a briga vai ser feia de Wilson e Eduardo para saber quem vai ser o outro componente que vai para esse segundo turno. As pesquisas apontam um favoritismo entre Omar Aziz e Arthur Neto, ex-prefeito daqui de Manaus há pouco tempo. O senhor acredita que o seu partido tem um nome de disposição, um pré-candidato, que é o Coronel Menezes, e que as pesquisas não apontam como uma boa avaliação? Como é que o senhor acredita que esse cenário vai ficar definido? O que é que nós vimos dentro de Manaus? Nós vimos o Arthur na frente, mas nós vimos o Coronel bem próximo do Arthur. E o Omar bem distante lá embaixo. No interior já é o inverso. Aí já foi o inverso. Porque o Coronel não tem ainda esse conhecimento todo do interior. Eu conversei com Alfredo Jacaúna, pré-candidato a deputado federal pelo PL, o Partido Liberal do Amazonas. Alfredo, muito obrigado, obrigado mesmo. Fique à vontade para retornar mais vezes, assim que confirmado pela convenção do seu partido candidato a deputado federal, as portas do Real Time 1 estão sempre abertas. Eu agradeço mesmo. Caio, também te agradeço a toda a tua equipe e eu te falo com toda a sinceridade da minha vida. Eu fico alegre de ver, amazonenses, brasileiros que acreditam no que fazem. E você é um desses vencedores nessa nossa área que é tão importante de levar a informação
para quem a gente que somos sedentos de informação. Obrigado por tudo, querido. Obrigado. Alfredo, muito obrigado mesmo. A você, internauta, muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1, e distribua essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.